XPML11 ou VISC11, qual o melhor? Fundo imobiliário de shopping, na minha opinião, cara, são um dos mais interessantes porque é muito palpável, né? Quando você compra, por exemplo, um fundo de galpão logístico, o máximo que dá pra você fazer é você passar ali numa rodovia, você tá viajando, tá numa estrada, você vê o galpão de longe ali e pensa que é seu. Agora, quem nunca comprou uma cotinha de um fundo imobiliário de shopping, que você sabe que tem um shopping aí na sua cidade, numa região próxima aí quando você vai viajar, e você quer porque quer visitar aquele shopping, porque mesmo com uma cota só, você já se sente dono do imóvel. Comenta aqui quem nunca fez isso, cara. É legal pra caramba. Você compra ali uma cotinha de um XPML11, de um VISC11, de uma 11. Você tem algum shopping aí por perto, você quer visitar, e quem nunca falou pra esposa, pra namorada que é dono do shopping mesmo com uma cota, né? Amor, sabia que a gente é dono desse galpão aqui, ó? Ali do lado? Ah, como assim? Então, comprei. Ontem eu entrei com 15 cotas dele. Aliás, até o galpão que tá do lado, a gente fez uma emissão ontem também. Pode ser que a gente compre semana que vem. Só que eu vou ter que aumentar pra 20 cotas. Mas é tudo nosso. Depois se quiser entrar, dá uma olhada. Comenta aí se você faz isso ou não. Eu já fiz um vídeo aqui fazendo uma comparação entre vários fundos de shoppings. No final do vídeo aqui eu deixo ele no card pra você. Só que nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação pra entender qual fundo imobiliário de shopping é melhor entre o XPML11 e o VISC11, que são os dois mais populares aí no mercado. Qual desses fundos estão mais barato com essas quedas recentes e qual deles é mais interessante pensando no longo prazo? Os fundos imobiliários de modo geral estão todos caindo, né? Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha o mercado sabe. Só que nos últimos 30 dias o VISC11 caiu 4,93, nos últimos 6 meses 15,57 e só em 2024, acredite se quiser, quase 17%. A gente sabe que fundo imobiliário não balança tanto assim, né? Tem várias questões na economia, tem vários fundos pipocando aí, só que o VISC foi um dos que mais sofreram com essas quedas recentes. O XPML11, por exemplo, também sofreu, mas segurou um pouquinho mais. Nos últimos 30 dias caiu 3,13%, nos últimos 6 meses 9,67%, no ano de 2024, 10,45%. Aliás, comenta aqui qual fundo imobiliário da sua carteira tá mais caindo no momento, que eu quero saber qual fundo que tá mais sendo penalizado aí. Quem sabe eu posso trazer até um vídeo aqui no canal. Eu fiz uma lista aqui analisando alguns pontos que a gente vai comparar entre esses dois fundos para depois a gente chegar numa conclusão qual é melhor, qual tá mais barato e qual é mais interessante pro longo prazo. Esse tipo de lista aqui, eu sei que vocês curtem e ela é uma das formas que eu uso para analisar os fundos imobiliários junto com os alunos do Renda com FI. Então é bem do jeito que a gente gosta, né? É prático, fácil, também é bem simples de você aplicar aí na hora que você vai fazer uma análise. Então depois, se você quiser se aprofundar mais em conhecimento, ficar mais por dentro aí de como eu faço minhas análises com os meus alunos, fica ligado aí, porque já já eu solto quando eu vou abrir a próxima turma do Renda com FI. Agora, o primeiro ponto que a gente quer entender antes de comparar os fundos de shoppings é entender por que eles estão caindo, né? Rapidamente, em 3 pontos a gente já entende. Selic, inflação subindo e pessimismo com a gestão pública do país. A inflação subindo afeta diretamente o quê? Comércio e varejo. Então, com a taxa de juros mais alta, o que acontece? Quando o cara que abriu uma loja no shopping, ele vê que o juros está muito alto, fica difícil para ele pegar empréstimo, então isso daí já vai meio que tirando um pouco o fôlego no mercado, né? A pessoa que abriu uma loja no shopping, a fazer um empréstimo e tudo mais, ela vê que tá muito caro, ela já pensa 2 vezes antes de abrir uma loja no shopping. E as pessoas que vão consumir no shopping também, elas também pensam 2 vezes. Primeiro, porque o juros está alto, segundo, tem menos dinheiro circulando na economia. E se a inflação tá subindo, as coisas estão o quê? Muito mais caras. Então o cara que ia pensar em abrir alguma coisa pensa 2 vezes, o cara que ia gastar também diminui. E se a Selic chegar em 3% mesmo, ou ficar em 11% em 2025, como a maioria do mercado já está projetando, cara, nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo isso aí é diretamente afetado porque tem menos dinheiro na economia, então o consumo também cai. Tudo isso impacta no quê? No resultado operacional dos shoppings. Tem muita gente que tem dúvida, que pergunta o seguinte: mas Lucas, como que o shopping ou o fundo imobiliário ele vai pagar um rendimento menor quando a Selic está alta, se o aluguel do shopping não tem necessariamente ligação com a taxa de juros? E uma coisa que muita gente não sabe é que o fundo ele não recebe uma renda somente dos aluguéis dos imóveis, né? O aluguel é uma das formas que o fundo tem de receber os rendimentos. Só que como ele é proprietário, ele tem uma fatia das participações ali dos shoppings que ele tem na carteira, ele também depende do quê? Da renda que o próprio shopping gera através de outras opções. Dentro da receita de um shopping, você tem receita de alocação, que seriam os aluguéis das lojas, você tem receita de estacionamento, você tem receita de mal e mídia, sabe aqueles quiosques que ficam ali no meio do shopping, TV dentro do elevador, televisão rodando propaganda em algum lugar ou no corredor do shopping, alguma coisa colada ali na cancela do estacionamento.
Tudo isso daí é o que? É receita de mal e mídia. Fora também as outras receitas comerciais ali, por exemplo, quando a BYD, a Volkswagen coloca um carro ali dentro do shopping, tudo isso aí tá fazendo propaganda. Isso aí entra na receita do shopping, que posteriormente entra na receita do fundo. E por mais que o aluguel das lojas do shopping não estejam ligadas diretamente com a taxa de juros, pensa o seguinte, quando o shopping ele tá faturando menos, o lojista vai ligar lá na gerência e vai tentar negociar o aluguel, porque dentro dos shoppings existe o aluguel mínimo e variável. Quando você é lojista de um shopping, o shopping pode negociar com você um aluguel mínimo e variável, que é o lojista pagar um aluguel ali mínimo, se ele faturar X, mas dependendo do faturamento que ele tem, ele pode pagar uma variação daquele faturamento. Então se o lojista está faturando menos, ele também vai pagar menos aluguel. Se ele está faturando mais, como principalmente aí nessas datas comemorativas, ele vai pagar uma variação desse faturamento. Então se o shopping está faturando menos, consequentemente o resultado que o shopping tem ali também vai sendo menor. O que eu tô querendo dizer para vocês aqui antes da gente fazer uma comparação? Que antes da gente olhar para os indicadores do fundo, a gente também quer comparar algumas coisas básicas, né? A gente precisa ter uma noção de como que funciona cada imóvel, como que o fundo também ganha dinheiro, porque senão a gente fica olhando somente para números e na vida real tem muitas coisas aí que são diferentes. Eu nem vou me estender muito aqui para esse vídeo não ficar muito analítico, não ficar gigante, para a gente entrar nessas questões aí mais específicas, só que dentro do Renda com FII eu detalho para vocês, vejo várias coisas ali, ensino vocês a pegar todos os pontos para você entender a eficiência de um shopping. Só que seguindo aqui a nossa tabela, eu peguei aqui algumas informações desses dois fundos para a gente conseguir fazer uma comparação. Eu peguei aqui o último relatório do XPML11, que aliás está um relatóriozinho, cara, bem atrasado mesmo, ó. Relatório aqui de setembro, referente ao mês de agosto, e peguei aqui o último relatório do VISC11 também, pra gente pegar essas informações. Para você pegar esse tipo de relatório aqui, você pode entrar no Investidor 10 e você pode ir aqui na parte de baixo, ó, se você digitar aqui, né, eu digitei XPML11, você já vai ver aqui o relatório gerencial, ou você digita no Google aí, XPML11RI, você vai entrar no site de RI da empresa, tem todos os documentos do fundo lá, ou VISC11RI, você também pega toda a documentação. Agora o que eu peguei aqui pra gente fazer uma comparação básica, lembrando que tem outros pontos aqui, ó, que eu também falo dentro do Renda com FII, que é a gente analisar a qualidade dos imóveis, localização, NOI por ativo, que é o resultado operacional líquido, vendas e lucros, histórico de gestão, cara, tem várias coisas aqui que a gente pode ir comparando ponto a ponto para a gente entender a eficiência de cada imóvel e também a localização de cada ativo que o fundo tem. Mas aqui para a gente fazer o que eu chamo de triagem básica, somente para a gente conseguir fazer uma comparação bacana aqui, eu peguei aqui quando o fundo começou, o preço que ele está sendo negociado no mercado, o PVP, liquidez, patrimônio, cotistas, esses pontos aqui que são pontos básicos para a gente conseguir fazer uma comparação um pouco mais justa aqui, mas que lá no final eu deixei o quê? Preço, teto e margem de segurança, porque eu sempre bato muito em cima do ponto em que você pode comprar um bom fundo imobiliário, mas o que define realmente se você está comprando um bom ativo também é o preço. O preço faz muito sentido, porque pagar caro nas cotas de fundo imobiliário diminui a sua margem de segurança, se cai um pouquinho ali você já fica no negativo, e também quanto mais caro você paga, menor é o dividendo que você recebe. Então se você ainda não sabe muito bem o que eu estou falando aqui, vai acompanhando os vídeos do canal aí que você vai pegando o jeito. Mas nessa tabela de comparação, eu peguei algumas informações aqui lendo o relatório, pra gente ganhar tempo, não vou ficar olhando o relatório um a um aqui, já deixei tudo detalhado para vocês. Então, um ponto importante da gente falar aqui é sobre o início de cada fundo. Sempre que você vai fazer uma comparação de um fundo aí, vai lá no relatório ou digita lá no Google, quando começou o fundo tal, vai aparecer lá o início do fundo, ou você pode também vir no relatório aqui, por exemplo, ó, o VISC11, ele já tem essa informação aqui em cima, ó, início do fundo, dia 10/3/2014. Você vai lá e coloca aqui na comparação para você entender quanto tempo faz que o fundo está no mercado. Isso aí ajuda você a entender se o fundo já se enfiou em problema, se a gestão já teve algum BO aí que ela não conseguiu resolver, se a comunicação deles é bacana ou não. Você consegue ter um pouco mais de tempo quando o fundo aí tem pelo menos 3, 5 ou um pouco mais de anos aí no mercado. Os dois fundos aí são fundos que já estão um pouquinho mais no mercado, né? VISC começou em 2014, XPML11 em 2017. Na hora de eu fazer uma comparação aqui, eu vou colocando alguns pontos, friamente falando aqui, tá? Isso aqui não é uma regra, porque o fundo pode estar 10 anos no mercado e também ter uma gestão ruim, mas eu vou colocar aqui um ponto pro VISC11, tá? Em relação ao tempo de mercado. Como ele é um pouquinho mais antigo, vamos colocar aqui um ponto para o VISC11. Preço que eles estão sendo negociados no mercado hoje. O XPML11 hoje está sendo negociado a R$ 104,64, o VISC a R$ 101,79. Então esse aqui é o preço da cota, não significa que o valor patrimonial do fundo realmente seja esse. Quando a gente fala sobre fundos de tijolo, a gente nunca pode levar em consideração somente o preço da cota e o valor patrimonial. Como esses fundos têm imóveis ali no portfólio, esses
esses imóveis eles passam por reavaliação patrimonial. Então pode ser que você esteja comprando o fundo a um preço de VP, mas o VP dele esteja muito mais alto ou muito mais baixo do que ele está sendo negociado no mercado. Então o preço da cota a gente olha só para a gente se balizar em relação ao preço que ela está sendo negociada. E aí você pode entrar ali no Google, no Investidor 10 e ver qual é o preço que aquela cota está sendo negociada naquele momento em relação aos preços anteriores. Outro ponto aqui, PVP, XPML11 está sendo negociado hoje aí com basicamente 11% de desconto em relação ao valor patrimonial do fundo. O VISC está com um VP de 0,81. Então aqui em comparação ao VP, somente esse indicador, o VISC hoje estaria um pouco mais barato em relação ao XPML11. Mas lembrando, para a gente entender isso aqui mesmo e fazer uma comparação certa, a gente tem que fazer o preço teto, que é até a planilha que eu já separei aqui para vocês, para você entender qual que é a margem de segurança que você tem hoje em relação ao preço que esses fundos estão no mercado. Outra informação muito importante, liquidez de cada fundo, que significa a quantidade de dinheiro que está sendo negociada nas cotas ali diariamente. Quanto maior a liquidez, mais fácil você comprar e vender o fundo caso você queira. XPML11 tem uma liquidez absurda, uma das maiores liquidez da Bolsa de Valores aí também em relação aos fundos imobiliários, quase 20 milhões de liquidez diária, e o VISC11 5,42 milhões. O ideal é que os fundos que você esteja avaliando aí esteja pelo menos R$1 milhão de liquidez, tá? Senão é um fundo aí que pode dar algum problema, ou às vezes é um fundo muito pequeno, ou às vezes é um fundo que não tem tanta liquidez, fica difícil você conseguir negociar as cotas. Então, com esses fundos tem uma liquidez absurda aqui, um ponto muito bom aí para os dois. Outro ponto, tamanho do patrimônio. Tanto o XPMOS quanto o VISC11 são fundos bilionários, isso aí é muito bacana. Número de cotistas também, tem mais de 500 mil cotistas, aí o XPML11, VISC11 mais de 350 mil cotistas. Total de imóveis, aqui entra um ponto importante. Eu vejo que tem muita gente aí analisando fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de shoppings, que são fundos muito iniciantes na bolsa, e às vezes tem 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis. Quando você vai fazer uma comparação de um fundo imobiliário, você tem que analisar o tamanho do patrimônio, a liquidez e também a quantidade de imóveis. Tanto o VISC quanto o XPML11 tem uma grande quantidade de imóveis, e isso aí é muito bom diferencial desses dois fundos. Só que não adianta ter um monte de imóvel e ter espaços vazios, porque esses fundos ganham dinheiro como? Locando esses imóveis, né? No caso aqui a vacância do XPML11 está em 4,20% e do VISC está 6%, também tranquilo aí para esses dois tipos de fundos. A alavancagem é um ponto importante, porque o fundo quando ele vai ter uma operação ali, que ele vai crescer, que ele vai expandir, ou ele vai comprar algum imóvel a mais, ele pode acabar se endividando. Então, quanto maior a dívida do fundo, menor é o rendimento que o fundo distribui, porque toda vez que ele vai distribuir o rendimento, ele tem que tirar aquela parcela de dívida para ele honrando ali com seus compromissos. Então, sempre que a gente tem uma alavancagem mais alta, isso aí vai penalizando o rendimento que você recebe. No caso aqui, a alavancagem do XPML11, já calculei tudo aqui para vocês, do XPML11 está em 10,27 e VISC 16,4. Não quer dizer que isso aqui sempre vai ser assim, tá? Dependendo de quanto você está assistindo o vídeo aí, a alavancagem pode estar diferente. Dinheiro em caixa. Isso aqui pode ser um ponto tanto positivo quanto negativo se o fundo não colocar esse dinheiro para rodar logo. Porque o fundo pode ter um caixa muito grande, só que se ele também não aloca aquele caixa, ele deixa de gerar rendimento. Às vezes o fundo deixa o dinheiro ali na renda fixa, vai gerando ali um rendimento só de 100% do CDI, enquanto se ele tivesse um imóvel, estaria um resultado muito maior. No caso aqui, o XPML11 tem 1,36 bilhões de reais, então tem um dinheiro absurdo aí em caixa, mas se a gente entra aqui na DRE do fundo, a gente também percebe que esse dinheiro está basicamente comprometido, porque ele tem várias obrigações aí que até lá no final de 2025, ele tem algumas operações ali que ele tem que ir quitando, no finalzinho ele vai terminar ali com basicamente 250 milhões de reais, mas ele já comprou um imóvel recentemente aí, que aliás é um imóvel muito bom, que ele já deixou esse dinheiro no caixa ali distribuído. E o VISC tem 362 milhões de reais em caixa, também tem um dinheiro ali mais tranquilo, mas está consumindo as reservas que ele tem aí. Se ele não vender o imóvel ou não conseguir gerar um retorno um pouco mais surpreendente, ele pode acabar em algum momento aí zerando esse caixa, e aí o fundo tem que se mexer para ver de onde ele vai arrancar dinheiro. Taxa de administração é aquele pedacinho que vai para o gestor por ele estar fazendo a administração dos imóveis aí. XPML11 0,75, VISC 1,35 e cobra a taxa de performance o XPML11, 20% sobre IPCA mais 6, né, o benchmark do fundo. O VISC não tem. Tem gente que não gosta de taxa de performance, tem gente que também não liga porque o fundo só recebe quando ele atinge uma meta específica. Eu, sinceramente, não ligo se o fundo estiver fazendo um bom trabalho aí, porque vai uma porcentagem para o fundo somente quando ele consegue entregar um bom resultado. Dividendo, a gente não pode ficar olhando somente para o dividendo que o fundo pagou e sim projetar os dividendos que ele vai entregar no futuro, mas tanto o XPML11 quanto o VISC11 pagaram dividendos aí acima dos 2 dígitos, né? XPML11 nos últimos 12 meses pagou 10,36, o VISC 11,10.
E aí, pra gente entender qual desses dois fundos tá mais barato, tá mais interessante em relação à sua margem de segurança e qual é melhor pro longo prazo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa passar para essa planilhinha aqui de preço teto, que é aonde você realmente vai entender qual é o preço ideal que você deve pagar pelas suas cotas e qual é a margem de segurança que você tem comprando hoje a cota que está sendo negociada no mercado. Qual que é a informação que você precisa colocar aqui nessa tabelinha? O preço que está sendo negociado no mercado enquanto você está assistindo esse vídeo, o dividendo médio que o fundo pagou nos últimos 12 meses, pega a taxa IPCA que está sendo negociada no título de mais longo prazo do Tesouro Direto. Eu sempre uso aqui o IPCA 2045, porque para efeitos de marcação a mercado e pensando em investimento de longo prazo, essas taxas sempre são melhores, né? São maiores porque o seu dinheiro fica lá por mais tempo. Então, para compensar que eu invisto em fundos imobiliários, ao invés de deixar o dinheiro na renda fixa, onde eu vou estar recebendo IPCA+, eu uso essa taxa do Tesouro Direto como referência e aí coloco uma taxa de prêmio do que eu quero receber de cada fundo a mais do que a taxa IPCA para eu entender se realmente compensa comprar as cotas naquele momento. Então essa taxa de prêmio aqui, você pode colocar uma taxa que você quiser. Geralmente quanto mais arriscado o fundo é, maior eu coloco essa taxa. Ela fica ali entre 2% até 5%. Como o XPML11 e o VISC11 são dois fundos muito bons, na minha opinião, por mais que sempre tenha algum asterisco ali em relação à alavancagem, caixa e administração, eu vou colocar uma taxa aqui de 2% para a gente entender qual seria o preço ideal e a margem de segurança que a gente teria comprando as cotas nesse exato momento. Então se eu colocar aqui 2% no XPML11 e também 2% aqui no VISC11, o preço ideal do XPML11 hoje seria de R$ 131,33. Eu poderia pagar até esse preço, que eu ainda estaria comprando o fundo ali num preço ideal em relação ao dividendo que ele vem pagando. E o VISC11, eu poderia pagar até R$ 136,51, que eu ainda compraria ele ali dentro de um preço ideal referente aos dividendos que ele vem pagando. Só que olha só, os fundos estão sendo negociados a um preço bem mais barato hoje, né? XPMOS a 104, VISC a 101. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, o preço pode estar até mais barato. E aí abriria uma margem aqui de 25% no XPML11 de margem de segurança e de 34% no VISC11. Quer dizer que esses fundos vão chegar a ser negociados a esse preço? Não. Só que em relação aos imóveis que eles têm, em relação aos dividendos que eles estão pagando, o preço teto é o que ajuda a gente a definir até que preço a gente deveria pagar para a gente ter uma margem de segurança, ou seja, a gente tem um fôlego ali para que se caso o fundo diminuir um pouco mais, a gente aproveite a oportunidade, ou um preço até onde a gente pode pagar, se passar disso já está ficando caro. Então coloquei aqui na tabela o preço teto do XPML11 e do VISC11 e também a margem de segurança de cada um. Então vamos ver aqui como que ficou a nossa tabela em relação a essa comparação. Vamos colocar aqui um ponto para o VISC11, que é um fundo que está um pouco mais antigo aí no mercado. Em relação ao preço que está sendo negociado no mercado, hoje o VISC também está um pouco mais barato somente em relação ao preço de mercado, tá? PVP do VISC também está um pouquinho menor, vamos colocar aqui um ponto para ele. Em relação à liquidez, XPML11 ganha disparado. Em relação a patrimônio também ganha disparado. Em relação à quantidade de cotistas também ganha disparado. Só que o VISC tem um pouco mais de imóveis, né? Por mais que o XPML11 tenha feito algumas movimentações recentes aí, o fundo também tem crescido, hoje o VISC tem mais imóveis do que ele. Porém, quando a gente pega a vacância aqui, XPML11 tem uma vantagem maior, porque a vacância está um pouco menor do que o VISC. Também tem uma alavancagem menor aqui, então tem uma dívida menor, né? Tá se movimentando bastante, tem mais dinheiro em caixa aí também e tem uma dívida menor. Então vamos colocar mais um ponto aqui para ele. Também cobra uma taxa de administração menor. Como o VISC não tem taxa de performance, vamos colocar um ponto aqui para ele. Os dividendos do VISC também, por ser um pouquinho mais arriscado, na minha opinião, pagou um pouquinho mais do que o XPML11, mas até se a gente olhar no guidance de projeção aí do VISC11, ele estava pagando R$1, ele já fazia bastante tempo. Quando acabou o resultado recorrente, ele já diminuiu ali, o guidance está em 0,80 a R$1. É um guidance bem desbalanceado, né? Muito grande em relação a uma margem da outra, mas ele pagou aí 80 centavos no último rendimento, mesmo tendo pagado um pouco mais, não quer dizer que ele vai continuar pagando esse rendimento para frente. Aqui o preço teto, o XPML11 é de 131, o VISC de 136, somente para a gente fazer uma comparação tranquila aqui, tá? Vamos colocar aqui o ponto para o XPML11, porque o preço dele está um pouquinho mais barato, e a margem de segurança do VISC hoje está um pouco maior. Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos para o VISC11 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para o XPML11. Nesse caso aqui da nossa comparação, o que a gente chega à conclusão? O XPML11 hoje, friamente calculando aqui somente esses pontos que a gente fez nessa análise, ele seria um fundo melhor, porque ele tem maior patrimônio, ele tem mais liquidez, mais quantidade de cotistas, tem uma margem de segurança menor em relação ao VISC, porque o VISC caiu muito.
Porém, ele também tem aqui um fundo com uma alavancagem menor, um caixa maior e também cobra uma taxa de administração melhor do que a taxa cobrada pelo VISC. Obviamente que a gente não pode olhar somente para esse tipo de comparação para escolher se um fundo é melhor do que o outro. Só que aí entram outros pontos aqui para a gente também conseguir fazer uma boa comparação do que os fundos têm feito aí nos últimos 12 meses. Então, um exemplo, o XPML11 recentemente passou por uma reavaliação de imóveis, o VP subiu para R$ 119,69, subiu 8% em relação ao VP anterior. Recentemente ele também vendeu um imóvel, né, o Shopping Cerrado, era um imóvel ali que não estava muito bom ali dentro do patrimônio do fundo, correspondia só a 1% do PL do fundo. Ele vendeu esse imóvel porque não estava gerando um resultado bacana ali para ele e ele vendeu pelo mesmo preço que ele pagou, cara. Então isso daí já mostra o quê? Que era um imóvel ruim no portfólio do fundo, a gestão conseguiu se livrar dele ali e aí o que ela fez? Ela foi lá e comprou um novo shopping, um shopping da Multiplan, um shopping muito bom, cara, desembolsou ali 251 milhões de reais. Então aquilo que eu comentei com vocês sobre o caixa, a alavancagem que o fundo tinha, ele já está comprometendo o caixa até 2025, por mais que ele tenha muito caixa, ele já está fazendo boas movimentações, né? Se livrou de um imóvel ruim e agora colocou um imóvel melhor no portfólio, isso aí é muito bom. O VISC, a gente consegue analisar o quê? Que ele está com uma vacância controlada, por mais que a vacância do VISC sempre fica ali em 6%, ele não passa muito disso, então mesmo o shopping tendo 30 imóveis ali, ele não tem feito muitas movimentações, né? Aliás, ele até diminuiu os rendimentos que eram previstos aí, já que o resultado recorrente acabou, como eu comentei com vocês. Só que o ponto do VISC aqui, cara, é que ele gerou um resultado menor do que o que ele distribuiu. Até se a gente olhar na DRE do fundo aí, ele gerou um resultado de 0,73 centavos e distribuiu 0,80. Então ele ainda tem um pouquinho de dinheiro em caixa, mas o fundo não está conseguindo gerar um resultado muito bom. Só que basicamente esse é o normal do VISC, tá? Quem acompanha o fundo já faz mais tempo, quem acompanha aqui o canal sabe. Ele estava pagando R$1 porque ele tinha um resultado não recorrente. Assim que o resultado recorrente acabou, o fundo voltou a pagar o normal dele ali. Então provavelmente esse resultado aí entre 0,80 pode se manter aí no ano de 2025, se o fundo não se movimentar, às vezes não vender um imóvel ou ter um outro resultado aí. Porém, alguns pontos positivos aí do VISC é que, cara, o NOI cresceu 5% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Os fundos sempre fazem essa comparação entre um mês e outro, entre um semestre e outro, entre um ano e outro. As vendas por metro quadrado dos shoppings cresceram 2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que o ponto que pega muito no VISC é que a gestão, a Vinci, ela tem outros fundos ali no portfólio que eles estão muito alavancados. Então a gente tem o Viura ali com 33% de alavancagem, o fundo vem sofrendo muito. O Vino11, que era um fundo bem conhecido aí por muita gente, tá com uma alavancagem de 35%, tá sofrendo muito na bolsa por conta dessas quedas recentes e também por conta da gestão que a Vinci vem fazendo. E o VISC11 já tá com uma alavancagem de 16%, né? Não é nada absurdo, mas sempre acende aquele ponto de interrogação. Será que o VISC vai ser um fundo alavancado também como os outros fundos da Vinci? Conclusão, na minha opinião, e eu quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra gente matar aqui e não ficar em cima do muro. Qual é o melhor fundo imobiliário de shopping entre XPML11 e VISC11? Na minha opinião, XPML11. Por quê? Tem uma gestão mais ativa aí no momento, tá fazendo um bom trabalho. A gente até percebe que o XPML11 tem caído pouco em relação a outros fundos que estão caindo aí no mercado. Tem maior liquidez, maior patrimônio e também tem uma taxa menor. Na minha opinião, em relação aos dois fundos, hoje o XPML11 leva vantagem. Qual desses dois fundos está mais barato em relação a essas quedas? A gente já viu aqui, fez o preço teto e a margem de segurança. O VISC11 caiu muito e a margem de segurança dele está maior em relação ao preço que ele está sendo negociado no mercado. Então, por mais que eu ache o XPML11 um fundo melhor em relação à estrutura, o VISC11 hoje tem uma margem de segurança maior, porque ele caiu bastante, mas mesmo assim, na minha opinião, continua sendo um bom fundo. Qual desses dois fundos é mais interessante pensando em longo prazo? Eu também colocaria o XPML11 aí pelo tamanho, pela gestão, pelo cotista e também pelo histórico. Dá pra ter os dois fundos na carteira? Dá, tranquilo, cara. Eu não vejo problema nenhum entre você ter aí o XPML11 e o VISC na carteira. Lembrando que isso aqui não é uma indicação, tá? Você não deve sair comprando nada aí só porque você acabou de ver um vídeo. Você tem que entender se esses fundos fazem sentido pra você. Isso aqui é uma forma de você estudar e entender um pouco mais sobre os fundos. E eu pegando aqui vários parâmetros e mostrando pra você também o que eu analiso, te ajuda e facilita você aí na hora de você fazer as suas análises. Então, na minha opinião, hoje eu ficaria com o XPML11 em relação a esses critérios, mas pensando em preço e desconto, né, margem de segurança, o VISC11 hoje ele tá mais atrativo. Agora assiste esse vídeo que tá aparecendo para você aqui, onde eu já fiz uma comparação entre o XPML11, entre o VISC11, o HGBS11, o MAL11 e o AJFI11, que são os principais fundos de shoppings aí do mercado. Eu fiz uma comparação bem bacana com planilha, tem bastante coisa legal lá para você analisar.
Comenta aqui embaixo qual é o melhor fundo na sua opinião. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo.